Olá, eu sou o Ramiro, ou Trader Raiz, né, como eu me denominei. Mas por quê, né? Foi por motivo do que eu observei do meu modo de pensar e operar, que difere da maioria, da manada, da grande massa, né? Meu jeito de pensar ele é bem antifrágil em alguns aspectos relacionados ao trading. Eu tento ver as coisas de forma simples e objetiva, ser reto e direto, sem muita baboseira, falação, enrolação, não sendo Nutella, sabe? Porque o ser humano ele tem a arte de querer complicar as coisas. Eu tento fazer de forma simples e objetiva e pronto, tá? Se tem um erro, eu vou identificar qual é o erro e vou buscar uma solução para esse erro e vou solucionar, simples assim. Vamos mexer direto na ferida, sem muita enrolação e tudo mais. Pelo que eu vejo por aí. E na parte operacional, quando eu iniciei a jornada, os educadores eles falavam sempre sobre indicadores e mais indicadores e seus setups. E eu estudei vários indicadores, sejam eles rastreadores, osciladores, estudei de tudo, até mesmo um pouco de tape reading. Mas no final, o que me gerou valor foi o price action, o gráfico nu sem uso de indicadores, apenas observando a movimentação do preço. E até então, o mercado que era caótico, de acordo com alguns educadores, começou a ter uma lógica para mim. E engraçado disso, que muitos desses educadores que investem bastante em marketing, né, que falam para muitas pessoas e para a grande manada aí, podemos dizer, que os segue, eles até falam um pouco sobre algumas ferramentas que tem no Price Action, porém eles deixam de lado na hora de operar e tudo mais. Eles falam, porque eles falam que é o básico do trader, mas na verdade eles não utilizam. E simplesmente aquilo que eles não utilizam, que é o básico para eles, para mim é tudo, entendeu? É tudo que eu utilizo. E só com isso eu consigo gerar valor. Foi com isso que eu entendi a lógica do mercado e comecei a ter uma taxa de acerto satisfatória, tá? Então, eu vejo que eles tentam complicar, enfeitar demais um negócio que poderia ser simples, entende? Então, por isso, eu vejo trader raiz, tá? Eu acredito que essa apresentaçãozinha aí seja interessante, tá? Desculpa aí pela falação logo de início. Sou bem tímido, tá? Confesso, por isso mesmo que é trader raiz também, por não ser uma pessoa muito social, né? No meu Instagram mesmo, pessoal, eu fiz 2 postagens. Eu tenho só 2 postagens no Instagram pessoal. Então, não sou tão social assim, por isso também o nome aí, Trader Raiz, e não o meu nome, tá? Porém, podem me chamar aí de Ramiro, tá bom? Então vamos aqui para as aulas. Essas aulas tratam do Trading Plan, que no português é o plano de trade, que é a aplicação do planejamento nas atividades do trader, desde o momento inicial em que ele decide operar em uma corretora até a decisão da perda, do limite de perda em uma operação. Tá? O trader que implementa, executa e frequentemente acompanha seu plano de trade terá maiores possibilidades de ter êxito no mercado. As dúvidas comuns relacionadas ao trading plan são: com quantos contratos devo operar? Quanto deve ser minha meta de ganho? Quanto deve ser minha perda diária? Com quanto devo começar? Então, entre outras dúvidas, né, que nós estaremos sanando nessas aulas aqui, tá? Então, pronto para fazer seu plano? Então vamos lá. Plano de trade, né? O plano de trade ele está relacionado aí principalmente ao planejamento, simplesmente isso, tá? E em todas as esferas da atividade humana, o planejamento é a ferramenta essencial para a sobrevivência, né? Uma empresa, um governo, uma família ou uma pessoa, como nós aqui traders autônomos, todos devem dedicar parte do seu tempo às atividades de planejamento.
se quiser alcançar seus objetivos de forma plena. Tá? Tudo deve ser planejado. Sem isso, estaremos expostos a riscos desnecessários, que poderá causar prejuízos e até mesmo arruinar qualquer projeto ou trabalho. Tá? Porém, o planejamento ele está relacionado à disciplina, tá? Que é um atributo fundamental na atividade do trader. Sem ela, o fracasso é certo. Desde a disciplina para se operar um ativo, até para se planejar e constantemente revisar seu trading plan. Tem uma frase, que essa aí, que ó, a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar, tá? E é a nossa frase aí, foco aí, porque o trading plan está todo relacionado ao planejamento. Então, gravem essa frase aí, anotem essa frase aí, tá? Coloquem bem na frente da sua telinha e saiba que você pode até planejar, mas você tem que ter disciplina para seguir o que você planejou, o seu planejamento, tá? E como toda empresa que tenha gestores competentes, dividem o planejamento em 3 partes, que é o estratégico, tático e operacional. Quando pensamos na execução de um planejamento, precisamos entender qual a sua função principal, né? Sua principal função. E o planejamento estratégico é aquele onde serão definidas metas específicas guiadas pelo objetivo maior, ou seja, grandes metas que irão direcionar as ações para onde você quer chegar. Isso significa que o planejamento estratégico é aquele que deve focar no longo prazo. Tá? Então, qual o seu objetivo principal no trade? Essa é a pergunta que eu te faço. Renda extra? Qualidade de vida? Enriquecimento? Viver apenas disso? Largar o trabalho? Ou outro motivo qualquer? Você precisa saber qual que é o seu objetivo no trade. Pense um pouquinho, tá? Porque no planejamento estratégico definiremos onde queremos chegar em termos de objetivos financeiros, através do nosso objetivo principal. Se for renda extra, é um determinado valor e um planejamento. Viver de trade, já encontramos outro planejamento. Mas se for apenas pela qualidade de vida, é outra forma que você pode estar enxergando. Né? Cada um tem uma situação. Por exemplo, conheci um rapaz que ele era garçom. Ganhava em torno de R$ 50 por dia. Conheceu o trading, começou a estudar bastante nas horas vagas e após um bom tempo de estudo teórico e prático, ele decidiu largar o emprego e se dedicar somente ao trading. E fazer a meta dele, que era de 60 a 100 reais por dia. Né? Isso dependia se o valor, se o dia estava bom para ele ou não. Então, às vezes fazia seus 50, 60 reais ali. Se tivesse bom o dia, tranquilo, fácil para ele, ele fazia seus 100 reais, ainda faz de 100 reais fazer uma metinha maior. Mas perceba que, apesar que ele possa estar ganhando mais no trade, ele pode estar ganhando mais no trade do que o antigo trabalho dele, ele não está rico. Andando de BMW, Porsche, né, como mostrado aí nessas propagandas de marketing, que para mim são ridículos e irresponsáveis, pois com esse marketing, né, eles chamam pessoas que não sabem nem o que é mercado financeiro direito, como se o trade fosse algo fácil, sabe, simples. Você não, eu acho isso irresponsável, porque você pega as pessoas que não, às vezes não tem nem, não sabem nem o que é aquilo direito, não gostam daquilo, simplesmente vem pelo que é mostrado, do dinheiro, do um carro, do que é prometido nesses marketing, né? E aí na primeira porrada que o mercado dá, o cara já desiste e vira estatística, né? E muitas das vezes o cara já vem, um cara desse é sem noção, ele muitas das vezes vem
e coloca grande, uma grande quantidade de dinheiro logo de início ali. Pega uma rescisão, pega um valor alto e já coloca ali, achando que vai ficar rico, que nem o cara prometeu para ele, né, com aquele marketing todo, e no final quebra a cara e sai falando mal e simplesmente vira estatística, né? Então acho muito irresponsável, tá? O planejamento tático, né? Falando sobre o planejamento aí estratégico um pouco, tá? Vou falar sobre o planejamento tático, que é onde nós estabelecemos as etapas específicas necessárias para implementar o plano estratégico. Por exemplo, o rapaz que ele era garçom, ele tinha definido seu objetivo principal com o trade, que podemos dizer que está mais para o lado da qualidade de vida, né? Ele largou o emprego dele, ele não largou, quer dizer, né? Ele não largou o emprego dele logo de cara, né? E se entregou ao trade, vou viver disso. Não. Ele estipulou etapas. Ele conciliou o emprego dele com os estudos de mercado, determinou um tempo de acompanhamento de mercado para poder ter um melhor entendimento. Ele começou a fazer uns testes, né? Nesse período, ele começou a ir para a conta real depois de um tempo na simulação, testando estratégia e tudo mais, vendo como o mercado é, quais são as variáveis ali, entendendo o mercado, as variáveis. Começou a fazer uns testes na real, né? E nesse período na real ele já começou a avaliar seus resultados para tomar a decisão de deixar o seu emprego. Ele tinha que ter uns resultados bons na real para poder sair do seu emprego e tudo mais, que não gerava muito, né? Uma renda baixa. Então ele planejou investir em conhecimento para aperfeiçoamento antes de largar o emprego dele, né? Ele planejou, investiu ali em conhecimento para se aperfeiçoar. Ele definiu uma reserva de capital para suas emergências, entre outros aspectos que nós abordaremos mais detalhadamente, tá? Porém, você vê que ele tem diversas etapas até chegar no objetivo dele, tá bom? E essas etapas é do planejamento tático, né, que faz parte do nosso objetivo maior. O planejamento operacional ele nos ajudará a definir as estratégias, as entradas, as saídas, a gestão financeira e de risco de cada operação. A elaboração de um trade plan, né, pode ser trabalhoso, mas é fundamental para que os objetivos definidos em seu planejamento estratégico, né, nosso objetivo principal, seja atingido. Tá? Outro detalhe é que você terá que revisar seu plano de trade periodicamente. Por quê? A vida é dinâmica. Terá novos eventos, novos aprendizados, nova fase de vida, nova situação financeira. Né? Isso tudo mexe, né? Você mexe contigo. Tudo isso estabelece bases que justificam a nossa revisão do plano. Né? Por exemplo, você descobre que daqui a pouco você vai ter um filho, né? Sua esposa, noiva, sei lá, está esperando um filho. Isso muda totalmente a sua fase de vida, a sua situação financeira pode mudar também. Então, isso estabelece que você possa acabar tendo que mudar o seu plano de trade, tá bom? Por isso que ele tem que ser revisado de vez em quando, tá bom? Então, o plano de trade, ele de forma direta é o planejamento. E você terá que avaliar seus recursos próprios, tá? Porque pense numa pizzaria, ela ela quer ser referência no Brasil no quesito de massas, né? Para suas pizzas. Porém, ela não tem estrutura para isso, ela não tem capital, ela não tem nenhum tipo de franquia, não tem nada. Ela é simplesmente uma pizzaria de bairro. Como que ela vai chegar até lá? Ela não tem estrutura para isso, tá? Então, inicialmente ela teria que ter um objetivo de quê? De ser o melhor da região dela, ser referência na região, né? Então nós temos que fazer a avaliação aí dos nossos recursos próprios,
avaliar quais são nossos objetivos, metas e prazo, né? Quando chegar nesses objetivos, nessas metas, quando fazer determinada etapa, né, do nosso caminho. E com isso aí, todas essas informações, nós vamos montando o plano de trade, né? O nosso plano aí com a parte estratégica, tática e operacional, tá? Bom, plano de trade. Muita gente, né, quando ela inicia, ela acredita que basta ter um setup vencedor e seria apenas necessário executar e pronto. E ganharia rios de dinheiro. Com o passar do tempo, rapidamente percebemos que isso não basta, né? A consistência no trading depende de um conjunto importante de variáveis, muitas das quais sequer temos conhecimento no início, tá? Por isso que eu vejo, e vocês também talvez já viram, né? Ou são esse tipo de pessoa, pessoas afobadas, que se dão muito mal no mercado, perdendo em 1 ou 2 dias o que demorou anos para poupar. Pessoas que pegam a rescisão do seu trabalho e torra tudo. Eu já escutei pessoas que perderam 45 mil de uma conta de 50 em um único dia. Aí depois de não ter mais a ferramenta de trabalho, que é o capital, aí sim eles buscam conhecimento, o planejamento, né? E por essa razão é fundamental que passemos algum tempo explorando esse mundo do trading, porque para que a gente tenha, né, condições de conhecer os elementos que impactam nesse caminho da busca pela consistência. E por esse motivo, os simuladores são muito importantes para você já ir entendendo como que é o mercado, dos seus imprevistos e para ter uma noção sobre o seu desempenho, desde que você respeite os valores que pretende usar em conta real, tá? O simulador deve ser utilizado sem moderação, tá? Apesar que alguns aí dizem, né, que só deve utilizar um mês só, não utiliza muito. Para mim, cara, esses caras eles querem simplesmente que você vá, coloque a grana, começa a perder, perder, perder e vai fazer o cursinho dele. Simplesmente isso que eu acho, que eu acredito. Porque não tem psicológico, não sei o que. Cara, primeiro, o cara é iniciante com um mês de estar iniciando agora aprendendo sobre o mercado. Ele primeiro tem que aprender sobre a plataforma. Ali em 1 semana, 2 semanas, para ele entender bem a plataforma. Se ele mexer na plataforma bem. Né? Se ele futucar, ele vai aprender. 1 semana aí, 2 semanas. E para ganhar agilidade, ele tem que ganhar agilidade. Trading requer, se for day trade, requer agilidade, tá? Em alguns casos, tá bom? Tem isso também, tá? Ele tem que ver os imprevistos que o mercado tem. Ele tem que pegar uma técnica e treinar até ela ficar automática. Ele tem que ter um tempo, agregar um tempo olhando o gráfico. E eu vejo, como é o price action, eu vejo muita movimentação do gráfico, né? A oscilação de preço, como que ocorre. Então, para minha técnica, o cara tem que ter um tempo de experiência, o cara tem que ter um tempo de tela, ele tem que ver um pouco o mercado para ele começar a acreditar naquilo que ele faz. Por isso que o cara, muitas das vezes, ele pega, vai fazer uma técnica, na hora de aplicar, ele não aplica, ele tem medo, tem receio, não entra na operação. Não é, não é psicológico, é simplesmente porque o cara não treinou o suficiente, o cara não viu aquilo acontecer várias vezes para poder entrar. Né? E as pessoas sempre querem botar simplesmente a culpa no psicológico. O cara nunca vai confiar na técnica se ele pega a técnica, fica 2 dias e muda. Pega outra técnica, fica mais 2 dias e muda. Ele tem que ter um tempo de maturação. Né? Ele tem que ver acontecer, tem que fazer, seja replay, seja simulador. O cara tem que aplicar aquela técnica diversas vezes, ver funcionar, ver que funciona a longo prazo, para ele poder confiar naquilo. Entendeu? Esse é o ponto, tá? Então, por isso que o simulador ele é muito importante. Hoje em dia tem, né? Antigamente não tinha. E as pessoas não estão valorizando. Na verdade, vão muito nesse papo desses caras aí
que querem colocar logo na goela abaixo seus cursos aí, tá? E quer que o cara vai logo para conta real para poder o cara começar a perder e falar, é melhor eu ter pego esse dinheiro e ter comprado o curso de fulano, né? Aí ele vai lá e compra o seu curso depois, o curso do cara lá depois. Então, isso é isso que eu penso, tá? Isso que eu vejo, podemos dizer assim, tá? E aí nós começamos a perceber que a necessidade de termos uma organização, uma metodologia de trabalho. Para isso, a gente terá que elaborar um plano. Nele, você colocará seus objetivos, metas e prazos. Isso possibilitará estruturar seu trabalho e guiar seus esforços em direção ao seu objetivo principal no trade. Seguir um plano, como eu falei, requer disciplina, a força de vontade, gestão, né? Disciplina, força de vontade e gestão. Não pode sair do plano no primeiro loss, na primeira perda, tá? É como eu falei da estratégia. Tem cara que pega uma estratégia, tive uma perda num dia, troca de estratégia. Tá achando que é cueca, tá trocando todo dia de cueca. É bem que tem homem aí que não troca todo dia de cueca não, né? Mas enfim, vamos dizer que todo homem troca de cueca todo dia, né? Então, todo homem agora ele é certinho, cheirosinho, tá? Então ele troca de estratégia que nem ele troca de cueca, tá? E não pode ser assim. Se você definir uma estratégia, você tem que colocar ela executar ela no simulador diversas vezes, ver se é funcional e aplicar ela na real. E seguir, né? Seguir. Por mais que tenha um dia de loss, um dia de perda. E o plano também. Você tem que seguir o plano. Não pode desviar dele por causa de um dia, tá? Então você tem que testar bem uma semana também. Tive uma semana que deu negativo. Você não pode sair do plano se você pegou, fez ele, testou ele várias vezes, seguiu ele, deu certo no final, no longo prazo, tá? E então o trade plan, tá? Ele ele é um conjunto de definições que dizem ao o trader, né, o que deve ser feito, quando, como e por quê, tá? Então é uma regra, um plano que a gente faz aí e a gente vai seguir, tá? Ele leva, você deve levar, né, em consideração a sua personalidade, suas expectativas pessoais, regras de gerenciamento de risco e um trading system ou estratégia, né, que é por onde a maioria começa equivocadamente. O trading plan ele ajuda a limitar os erros e minimizar as perdas financeiras, tá? Se você fizer isso logo de cara. O Trade Plan também irá responder as perguntas relacionadas à sua motivação para o trading, a sua atitude perante o risco e ao tempo disponível para o desenvolvimento da atividade. E ao conjunto de conhecimentos técnicos necessários para se alcançar os objetivos estabelecidos. Muitas pessoas, em grande maioria, né, para ser sincero, elas começam justamente pela estratégia, né, pelo trading system, pelos setups, e rapidamente descobre que por ele só não basta. Quanto mais rápido você se conscientizar desse fato, menos dinheiro irá perder durante a fase de aprendizado. E mais rapidamente será capaz de construir o seu trade plan. A grande maioria, a grande questão, na verdade, a grande questão é que para você ser capaz de elaborar um seu plano, você terá que passar por diversas situações de mercado, até descobrir o que funciona e principalmente o que não funciona. Só então, com essa pequena experiência agregada, você será capaz de elaborar um plano que funcione. Então, o importante no começo é tomar consciência de que nenhum trader
começa operando para ganhar dinheiro. Isso não existe nem no trading e em nenhuma profissão. O médico, ele permanece pagando uma alta mensalidade durante um período de estudo. 7 anos depois, receber sua primeira consulta. Do mesmo modo, um trader começa gastando dinheiro para aprender, assim como faz o dentista, o advogado, o engenheiro ou o programador. No caso específico do trading, você terá que aprender como se faz para ganhar dinheiro. Não faz para ganhar dinheiro, para só depois ganhá-lo de fato, né? Então você vai aprendendo. Por isso que o simulador é tão importante para a gente cortar um pouco dessa perda também, quando a gente está entendendo o que é o mercado, como que funciona, né? E aí a gente vai aprender como se faz para ganhar dinheiro só para depois realmente ganhar, tá bom?